Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, meu querido amigo, meu irmão, Rafael Duarte. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, graça e paz. Que bom, muito feliz que bom. De estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço de você estar aqui, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Só para vocês conhecerem um pouquinho aí do Rafael, ele é empresário, ele é palestrante, ele tem um evento, rapaz, é o Missão Resgatar. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Palestrante também, pastor, que é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre cada um dos assuntos, então fica aqui com a gente. Mas a primeira pergunta que não quer calar, Rafa. Quem é Rafael Duarte? Já agradecendo aqui o SampaCast, né? A Gul Prime Talks. Gul Prime, né? E agradecendo aqui por esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui, entendeu? E o Rafael é um cara simples, um cara do povo, um cara simples, um cara da comunidade, um cara que está aí lutando no dia a dia para, né, melhorar um pouco mais as coisas aí na vida, na região aí onde a gente está. E eu sou um cara do povo, sou um cara simples, né? Eu tô aqui hoje, para mim é uma grande maravilha eu estar aqui hoje, né, falando um pouco, né, das coisas que Deus tem feito na minha vida. Então, o Rafael, resumindo assim, para ser bem, é um cara simples, entendeu? Um cara do povo. Que bom. E, Rafael, vamos lá, vamos começar do começo, que eu sempre gosto de ir lá pro início da sua jornada. Começou a trabalhar há quantos anos? Hoje eu sou barbeiro, né? Uhum. E o meu trabalho eu dou graças à minha mãe. Minha mãe, ela era, na juventude dela, ela mexia com o cabelo e tal, fazia uns cabelos, fez uns cursos na época. Eu me inspirei mais nela em matéria de trabalhar como, não barbeiro, ela era cabeleireira naquela época, né? Uhum. Porque o cara que trabalhava com cabelo era diferente. Então, minha mãe, ela já tinha uma desenvoltura para essa área aí. E eu comecei a trabalhar como barbeiro através da vida dela. Elas que me inspirou, assim, nessa parte. Legal. Como barbeiro, como cabeleireiro, porque é ela que mexia com o cabelo. Mas é minha mãe. E lógico que, como todo barbeiro, começa as resenhas, né? Que você acaba sendo um terapeuta também, na teoria. Sim, é porque você recebe muitas pessoas. As pessoas, elas vão lá pra... Eu sou uma prova viva disso, porque meu salão era um lugar onde tinha mais resenha. Uhum. Então as pessoas iam lá mais para, muitas das vezes, cortar o cabelo, mas eu tinha muitos amigos na minha casa. Quando eu comecei a cortar o cabelo, eu comecei a cortar cabelo na rua. Eu comecei a cortar cabelo a R$2 na época. Uhum. Hoje a expansão na área da barbearia. E naquela época não era comum, assim, ter muitos cabeleireiros. E eu comecei na rua. Eu ganhei uma capa e uma tesoura de um amigo meu, que é o Rafael, né? Mandar até um abraço para ele. Grande abraço, irmão. Foi uma ferramenta importante na minha vida. Me deu uma capa e uma tesoura. Ele viu que eu tinha jeito, e aí ele me deu a oportunidade, comecei a trabalhar na rua, né? Meu irmão e o meu primo tinham umas máquinas lá que eles rapavam a cabeça das pessoas e tal. E aí eu comecei a trabalhar no meio da rua. Foi quando o Rafael me deu essa oportunidade de... Ele falou, depois ele me deu uma parte onde coloca o espelho. Aí eu comecei a trabalhar assim na rua. Melhorando. E foi melhorando. Hoje eu sei que você presta serviço muito para comunidades, né? Tanto é que você tem o Missão Resgatar, que logo a gente vai falar sobre isso. E você também é pastor. Mas onde que as coisas começaram a se entrelaçar? O que veio primeiro? Me conta a sua história, vamos lá. Cara, isso aí é muito... Tipo assim, eu vou tentar aqui por causa do nosso tempo, e eu creio que é uma coisa importante eu falar isso. O pastoreado eu sempre aprendi com os mentores da minha vida, o Joaci, o pastor Luiz, o pastor ali Xavier. O pastoreado é uma chamada de Deus, eu entendo assim. Uhum. Né? Eu não tenho esse título, esse rótulo, porque alguém me ungiu, alguém foi lá e jogou um óleo na minha cabeça, né, como é de costume. O povo enxergou isso pelo trabalho que eu faço hoje, né, de ajudar as pessoas, de direcionar elas espiritualmente, ajudar também social, de por estar ajudando as pessoas, aí começou a pastor daqui, pastor dali, e é uma coisa que, tipo assim, eu não entrava na minha cabeça, porque eu não era muito fã da igreja, assim, né, eu sempre fui um cara muito crítico,
então não era fã da igreja. Mas pelo trabalho que eu faço hoje foi quando começou as pessoas notar o que eu faço e começou a me chamar, né? As crianças, as pessoas, pastor. E eu até brigava, porque eu falava assim, pastor. Porque eu não tive, assim, nenhuma liturgia algo que me ensinasse. Eu sei que você não mistura tanto a religiosidade com a espiritualidade, né? Não você é o pastor mais espiritual do que a religião em si. Isso. Porque dentro da comunidade tem muitos pastores. Dentro da onde eu moro tem muitos pastores, né? E eu sou grato a muitos deles que fazem trabalho lá, fazem trabalho excelente lá de ajudar o povo. Mas eu acho que o pastor ele tem que estar envolvido junto com a comunidade, né? Ele tem que estar perto, né? É aquilo que, assim, né? O Messias... É o chamado, né? O que Jesus fazia era o que... Para mim, era o que era o mais importante, estar no meio do povo, conhecer as feridas, conhecer os problemas, as dificuldades do povo. Isso é engraçado você falar, né? Jesus, ele tinha apelidos carinhosos para quem era da religião, né? Sai daqui, Satanás, tipo, aparta-te de mim, coisa ruim. Tipo, era coisas assim. Mas com feridos, com bêbados, com pessoas que realmente precisavam, ele estava ali, né? Se você parar para analisar, eu sei que é bem ruim de falar assim, friamente, né? Mas se você parar para olhar a Bíblia mesmo, você vê que ele estava muito mais povão, não preso à religiosidade. Sim, de fato. Ele veio para fazer uma diferença muito grande, né? Porque havia várias outros tipos de seitas ali, né? Que tratavam da espiritualidade, mas ele veio para ele veio para mostrar o calor humano. Ele veio para mostrar realmente, né, a dificuldade do povo, né? Você vai ver coisas extraordinárias que Jesus fez com pessoas simples. Isso é importante. A gente entender que ele pegou pessoas simples ali e histórias que foram transformadas de pessoas simples. Me corrija se eu estiver errado. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, coisa que nós não conseguíamos. Desde o tempo de Moisés, quando criou-se os 10 mandamentos lá, né? Tempo de Abraão, tempo de Jacó, enfim. A gente tinha uma lei e a gente estava sob a lei, né? Que é os 10 mandamentos. Só que a nossa carne é a herança de Adão. Então a gente pecava, né? A gente não conseguia cumprir a lei. E antigamente era obediência. Era você lá matar um cordeiro imaculado, tudo bonito, tudo para purificar os seus pecados lá. E tinha o tabernáculo, enfim, todas as coisas. Hoje não, Jesus veio para cumprir a lei e mostrar e apresentar ao Pai. Sim. Porque antes nós éramos servos, correto? E aí hoje a gente é filho. Bem diferente. Qual é essa principal diferença? Tem muita diferença. Eu, assim, eu gosto muito dessa parte. Eu sempre digo que Deus, ele era o Deus Ele foi o Deus do Éden, o Deus da montanha, o Deus do tabernáculo, mas agora ele é o Deus que anda com a gente. Então existia uma diferença muito grande, né? Porque o próprio Jesus, ele veio mostrar isso no convívio, né? Comer. Quando que a gente teve uma oportunidade, assim, olhando para dentro da nossa espiritualidade, um Deus que sentou e comeu com a sua própria criatura, né? Ele nos tornou filho outra vez, né? Quem é Adão, nós éramos criatura. Não há nenhuma menção de Deus chamando Adão de filho. Ele era uma criatura, né? Algo que foi criado, mas através de Cristo a gente consegue ter a oportunidade de ser filho. Né? Ele resgatou isso é muito importante. Né? Que então o filho participa da mesa, o filho participa de coisas... Eu estava aqui sentado conversando ali, e eu estava explicando ali para um amigo meu aqui do outro lado que Jesus ele fez uma grande diferença, ele fez uma diferença tão grande em matéria de convívio com as pessoas e hoje é a maior dificuldade, né? Então assim, eu sento com as pessoas que são marginalizadas, sento pessoas que têm problema com vícios, eu sento e ali você conhece o ser humano. E antes de eu vir para cá, eu estava na janela, estava vendo ali duas pessoas conversando e com problemas, dificuldades nas suas vidas, e eles falando de Deus. E ali eu vejo que muitas das vezes a liturgia, né, a religiosidade afasta as pessoas. Né? Elas não conseguem se aproximar para contar um pouco da sua vida, né, desabafar, falar um pouco de... E Jesus fez isso, Jesus se aproximou das pessoas. Você vê que ele ali, diante da mulher do poço, ele conversou com ela e você vê que ela, em poucas horas conversando com Jesus, ela foi em Samaria e quando ela já volta a galera ali querendo Jesus, querendo conhecer, em poucas horas de conversa. O próprio Jesus mostrando que ele é o Deus que nos entende. Né? Ele é alguém que realmente entende a gente, entende as nossas dificuldades, né? Porque o ser humano passa por muita luta. Hoje, basicamente, a gente só precisa ter fé.
Hoje é a fé Porque o a fé move Espírito tudo, Santo né? vive dentro de nós. Sim, hoje nós somos o verdadeiro tabernáculo. Para mim, as paredes é um lugar assim, onde você vai fazer uma reunião, onde você vai se juntar. A igreja é um lugar onde você vai reunir com seus irmãos e você vai aprender ali que cada um tem um problema, uma dificuldade. Ali é uma forma de você somente adorar ao Senhor, buscar ao Senhor naquele momento com seus irmãos. Mas a igreja é fora das portas. É no seu trabalho, na faculdade. Tem um amigo, Martinelli Santos, inclusive, um grande abraço. Ele fala bastante sobre que a igreja, a eclésia, ela foi constituída para ensinar, não para se fechar, não para se fechar em quatro paredes, mas para ensinar para que essa palavra, essas conversas, esses ensinamentos se proliferassem, né? Sim. Que saísse de lá os pastores, que saísse de lá a outras pessoas que levassem a palavra para cada vez mais. Porque é bom você ter um local, uma igreja para ir, maravilhoso, maravilhoso. Mas é para você se abastecer do Espírito, se abastecer das informações para que você possa passar adiante. Né? Essa é a minha visão também, inclusive. Tá certo, não tá errado. É como você parar um carro com um carro no posto e você se abastecer e ir embora pro seu trajeto. Isso é forte, isso é maravilhoso. Você vê o conteúdo dos textos bíblicos, você vai ver Jesus andar, né? Andar nas comunidades, ir em aldeia, conhecer lugares. Jesus passou por aquilo que a humanidade hoje, muitos não querem passar, né? Jesus passou por rejeição. Teve lugar que ele não era amado, teve lugar que ele não foi reconhecido. Então ele mostra essa facilidade que ele tem, de se relacionar com as pessoas, mas também a dificuldade que as pessoas tinham de se relacionar com ele. Mesmo ele sendo Deus, entendendo todas as pessoas, ele teve problema. Então, eu moro dentro de uma comunidade, eu tenho 40 anos que eu moro lá, nasci e fui criado lá. Então você imagina a dificuldade que é, a gente entende a dificuldade do povo. Quando Moisés ele vai ser chamado por Deus para ele guiar o povo, Deus primeiro dá para ele um dos maiores ensinamentos que eu acho que todo líder tem que ter: desce para o Egito. Vai lá na terra que eles estão e você vai ver lá, eles não têm nacionalidade, eles não têm ali agora o seu direito espiritual, eles estão ali, agora não conseguem ter a liberdade espiritual. Entendeu? Então, assim, é um povo que estava escravizado lá. Então, Moisés teve que ir lá conhecer as marcas do chicote, conhecer as marcas, as dificuldades, as dores, o choro. E ali é que Deus forja. Ali Deus te torna um líder. Deus não te dá um nome, não te dá um rótulo. Deus te torna quando você entende a dificuldade das pessoas, né? Pessoas na comunidade com muitos problemas. Você fala, pô, eu não tenho problema. Às vezes Deus te levanta para um propósito que você pensa que você está cheio de problema, quando você vai conhecer outras pessoas, você não tem problema nenhum. Então, eu acredito muito que Jesus fez essa diferença. E o que te levou para o pastorado? Então, quando você tem uma chamada, é diferente, né? Você vai ver que Davi não pediu a Deus para Deus dar para ele o reino, para ser ungido rei. Ele não falou, eu quero ser rei. Davi não fez isso, foi o próprio Deus que o escolheu. Eu creio que isso é uma escolha de Deus. Uma escolha de Deus complexa, que a maioria dos homens que Deus escolheu, eles não quiseram. Jeremias não queria profetizar. Moisés não queria. Mas quando Deus te escolhe, é escolhido. Deus, e ele vai preparando os caminhos, os meios, vai te dando sabedoria, vai te dando inteligência, você vai aprendendo com ele. E o que me levou a hoje eu entendo ao pastoreado, é a chamada dele. Isso se iniciou antes ou depois da Missão Resgatar? Não, bem antes. Eu já creio que Deus já veio me formando, já veio me forjando antes, né? Pelas dificuldades, pelas coisas que eu passei, né? Em matéria de família, em matéria da minha própria vida, em relação assim, dentro da comunidade. Então, eu creio que tudo isso já foi o próprio Deus forjando, né? Para lá na frente, hoje eu estar lá na rua com um monte de pessoas e essas pessoas estão me chamando de pastor. Então, o próprio Deus já veio trabalhando, né? Em muitas coisas, entendeu? E o que é o Missão Resgatar? Vamos lá. Nossa, Missão Resgatar para mim, a mudança da minha vida, né? Para mim, foi para mim está sendo, graças a Deus, uma das coisas que hoje eu falo que eu amo aquele projeto. Porque eu amo. Por mais dificultoso que seja. É porque ele me forjou. Ele me preparou a minha estrutura mental, minha espiritual, né, como pessoa. A Missão Resgatar, ela
ela não nasceu ela não foi um propósito de mim, eu fui empurrado para esse propósito. Como eu sempre digo, né? Foram ali o Jean, foi o Roninho, alguns jovens que chegaram em mim e viram que eu tinha uma desenvoltura para pregar a palavra. E eles começaram a dizer que a gente tinha que montar um lugar para a gente ter um lugar para a gente ter umas reuniões. E eu fui meio que empurrado por eles. Ó, não foi algo que você foi decidiu algo que eu queria, fazer. Então até a Elisângela também, que foi o nome, foi criado pela Elisângela, né? Foi numa brincadeira, a gente brincando. Ela falou, nossa, sua missão é resgatar mesmo. E foi através, assim, dessas coisas que foram surgindo. O próprio Deus foi dando nome ao projeto, o próprio Deus foi trazendo as pessoas, empurrando eu para o propósito, porque houve aquele empurrão de Deus, assim. Deus te coloca, né? Deus prepara o cenário para você fazer, né? E a missão, ela hoje para mim é um aprendizado, né? É uma escola onde eu vejo que vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo modificadas. E isso para mim é um privilégio, né? Eu entendo assim, né? E como funciona hoje a missão? Hoje a missão, ela tem um trabalho muito importante, né? Dentro da comunidade, que é a parte de evangelização. Hoje a gente está indo para a área social. Como que eu posso resumir algumas coisas da missão? Quando eu comecei a trabalhar na parte religiosa, na parte espiritual do povo, Deus, ele primeiro foi me forjando, né? Eu conheci um grupo de missionários que vieram o Marcos, que veio da Bahia, o Joaci, o Pablo, o pastor Luiz. Eu conheci esse grupo de missionários através de um trabalho que minha mãe fez. Minha mãe fez um trabalho em um dia, acho que um trabalho em casa, e no último dia eu fui participar lá desse trabalho. Eu cheguei de um campo de futebol, estava no campo e fui passar lá para poder ir para casa. Aí quando eu entrei na sala, passei assim, tinha um missionário da Bahia, né? Hoje ele não se encontra entre nós, ele faleceu. E eu conheci ele, assim, foi uma grande referência para mim em matéria de homem de Deus. E aí eu passei, fui lá para trás, eu era marrudo, né? Não queria saber de Deus. Sempre brigava com a minha mãe, falava que Nessa isso, época nada de espiritualidade. Deus me livre, era uma coisa que eu não queria nada, era nada com Deus. Porque assim, eu entendia, minha mãe já levava nós para a Igreja Universal e tal, já levava nós, eu entendia que Deus existia. Mas eu falava pra minha mãe que esse negócio de profeta, esse negócio de esses caras aparecer profeta, isso aí pra mim era loucura. Isso era coisa de que crente doido. E um belo dia, nesse dia, tava Caramba, e você olhando lá atrás e olhando o que você faz hoje é incrível, né? Surreal, Diferente. É bem diferente. O tempo que Deus ele espera pra gente ser forjado. A maior dificuldade do cristão é ele entender o tempo. Entendeu? Porque se ele entender É porque a gente tem uma linha muito cronológica, né? É uma coisa... Tipo, a gente somos muito imediatista, né? A gente, querendo ou não, a gente quer as coisas agora. A gente não quer esperar o trabalhar de Deus. Deus demora. Para uma árvore dar um fruto, ela demora. E aí a gente não quer. A gente quer plantar e já colher e acabou. Então, e aí, assim, voltando, você tava no quarto... Aí eu fui lá para trás. Minha mãe passei na sala, fui lá para trás, aí esse missionário foi lá. Que é o Marcos lá. E aí o camarada... Eu vi muitas pessoas falarem de revelações, de coisas assim e tal. Falava, vixe, essas coisas aí Mas aí ele foi até lá e eu tava passando por uns processos, ele foi lá e profetizou, falou algo na minha vida que só eu e Deus sabia. Aí ali foi quando eu comecei a falar, rapaz, verdadeiramente esse camarada aí falou algumas coisas aqui que realmente cabia com a minha vida. Foi realmente algo que era eu e Deus. E foi quando eu comecei Ele começou a frequentar mais, ele começou a ir na minha casa. Começou a olhar com os outros olhos. Eu comecei a olhar com outros olhos porque ele era muito chato. Ele era muito chato. Eu nesse tempo eu já não estava com a barbearia na minha mãe, que minha mãe me deu espaço. Eu já tinha um pouco de cliente. E como eram poucos os barbeiros na época, cortava vários cabelos de criança, a porta era cheia. Eu era um cara meio que não gostava mesmo de estar ali fazendo esse trabalho, porque era uma coisa que eu era muito bagunceiro. Então, às vezes, eu saía de tarde, ia jogar bola com os caras, ia pro campo. E ele começou, esse missionário, ele começou a vir com frequência. Cara chato, eu abri o salão, o cara tava lá. Abri o salão, o cara chegava e ficava lá. Eu falava, aí eu tinha que comprar coca, tinha que comprar as coisas pra... Eu falava, mano, esse cara tá fazendo o que aqui? Esse cara tá maluco. Só que ali já era a mão de Deus trabalhando na minha vida. E eu comecei a criar um vínculo de amizade com ele. Ele trazia a galera,
E aí, ele traz a galera, eu comecei a ir com ele de casa em casa, comecei a ir com ele nas casas, e aí eu via a forma que Deus usava ele para falar, porque eu não acreditava, já tinha falado comigo, mas eu não acreditava. Pô, eu entrava nas casas assim, eu falava, mano, esse cara é maluco mesmo, esse cara deve ter um espírito de adivinhação, esse cara deve... Mas eram coisas muito profundas, coisas assim impactantes que eu vi, eu presenciei, que mudou a minha vida, né? Através deles aí, do Joaci, do Marcos, do Pablo e do Luiz. Foram grandes referências de homem de Deus para mim, né? E o Rogério Xavier. E aí foi quando Deus começou a me mostrar o agir dele. O agir dele foi muito, muito profundo, muito profundo. E nessa época eu tinha saído de um grande problema, né? Porque eu tinha passado por perca na minha família, né? Passei por situações de perca, passei por situações difíceis, minha família passou por muitas situações difíceis. Foi nessa época que Deus ele enviou esses missionários para me socorrer, entendeu? Eu creio que foi para me socorrer, para me moldar para o propósito, entendeu? Então muita coisa foi acontecendo. E hoje, quantas pessoas você conversa lá no Missão? Hoje missão, graças a Deus, assim, as coisas eram 4 pessoas, né? Eu abri a barbearia, colocava lá o púlpito ali, eu ganhei. É até bacana eu falar sobre o Rodrigo, né, que é um amigo meu assim de infância, que ele não é da mesma religião que eu, mas ele passava de moto e ele via que eu tinha um púlpito, era um rack que eu tinha ido fazer uma visita e achei o rack no lixo. Aí eu peguei esse rack e levei para lá para usar de púlpito. Até uma foto desse rack. Eu pregando nesse rack. E aí eu levei para lá e ele passou de moto, voltou, e aí quando ele voltou depois de uns dias com um púlpito branco. Ele tinha mandado fazer o púlpito para mandar para mim. E ele é da Umbanda. Que legal. Ele chegou lá, ele mesmo levou o púlpito para mim lá. Eu falei, mas rapaz, mas você é de outra religião, como é que você pode... E ele, não, mas eu vi que a obra de Deus precisa aqui, Deus mandou dar para você. Aí ele trouxe o púlpito. Aí ali teve outros jovens que chegaram, o Johnny chegou, o Alfredo chegou com a bateria, e aí depois chegou o Johnny, que veio por intermédio do Alfredo, e assim foi indo. Cada dia foi chegando um, aí daqui a pouco nós foi ver na porta, já tinha mais de 40. Aí veio uma amiga minha, né, que é a Valéria, ela me deu mais de 50 cadeiras, e a gente foi colocando lá na porta, daqui a pouco foi indo, da porta foi para fora. Aí quando eu fui ver, já tava na porta, tinha 50 pessoas. Já não cabia mais cadeira, e culto de 100 pessoas na rua. E pessoas vindo, sendo transformadas, e as coisas mudando assim de uma forma extraordinária. Hoje a gente consegue lugares como Paraguai, África, né? Pessoas de outro país hoje estão, né, vindo e ouvindo a missão, a palavra de Deus. Isso é importante. Né? Caramba, isso tudo na rua. Olha tudo na só. rua. Nós nem ainda conseguimos ver a dimensão do que é o trabalhar de Deus, entendeu? E eu questionava esse trabalho. E pessoas estão vindo, né? 50, 100, 200, 300, 500. Pô, se você olha lá... Eu tava aqui comentando... Inclusive, é o momento propício. Olha lá no @_missão resgatar pra você ver. É um movimento incrível. Aproveita o Instagram dele. Mas continua, desculpa. Nossa, aproveitar pra fazer o merchan, né? Um pouquinho é bom. Então, essa importância da missão na rua, antes eu não entendia. Eu era um cara muito... Eu falava, Deus, mas por que o senhor caiu na rua, cara? Eu pensava que um dia eu ia estar dentro de uma sala, ensinando, sabe? Eu sempre gostei da área do ensino. Eu pensei que ia estar ali, mas Deus falou, não, aqui será a sua escola. Porque aqui você vai ver as feridas. Aqui você vai ver... Tem um testemunho que ele é muito impactante de um jovem que tinha acabado de perder o filho. E ele sentou lá na cadeira lá e ele teve um filho... E esse filho nasceu com um problema, com um tumor na sua cabeça aí. E naquele dia... Ele tinha perdido o filho dele. Eu tava lá e o filho dele... Ele tinha perdido o filho dele. Nós tava fazendo culto na rua. E aí, para dar uma dificultada na vida do rapaz, a esposa dele deixou o neném cair. Deixou o menino cair. Ele bateu a cabeça e ainda o menino veio a óbito. A criança veio a óbito, né? E ele tinha um tumor na cabeça. E ele sentado lá na cadeira lá, e ele chorava muito no culto. E nesse dia quem tava pregando era o pastor Vinícius. E ele chorava muito, chorava muito, chorava muito. E aí, quando ele chorando ali, depois... Acabou o culto ali, ele recebeu um abraço, como a gente sempre peça para dar um abraço, faz uma oração. Aí, passados uns dias, ele me parou e conversou comigo, aí ele falou, naquele dia eu tinha perdido meu filho. E naquele dia eu pensei em tirar a minha vida. Mas aí eu vi as cadeiras lá na rua, sentei lá, e ali Deus falou comigo e Deus mudou a minha vida. Então, esse movimento ali, hoje eu entendo, né? Pessoas que
estavam dentro de casa, né? Uma jovem conversando comigo, ela falou, pastor, estava em casa, e aí bateu aquela tristeza, aquela angústia, eu queria tirar a minha vida, mas quando eu ouvi, na época era quem estava pregando era o pastor Maurício, quando eu ouvi a mensagem, o pastor falou assim, ó, você que está aí na sua casa, talvez pensando em tirar a sua vida, não tira não. Porque Deus tem uma obra na sua vida aí, ela não resolveu não tirar a vida dela, porque Deus falou com ela lá do outro, duas ruas para cima, assim. Então, assim, coisas que o testemunho é muito grande, entendeu? De pessoas que são transformadas, mudadas, pessoas que estão saindo da vida errada e vidas de marginalização, assim, sendo marginais e com vidas destruídas, e hoje estão vindo ali, né? Mudando, sendo transformadas, pessoas com depressão que hoje já estão mudando. Então, o trabalho da missão no meu ponto de vista, é salvar almas, né? E não importa quem elas sejam. Às vezes o cara chega lá de chinelo de dedo, tem cara que ele chega o cara chega do trabalho e vai pra lá. O cara não chega nem tira a roupa da firma, já senta lá e fica lá com nós, entendeu? Às vezes o cara tá lá de bicicleta, passando. O Arthur, que eu conheci, tava de moto, passou de moto lá, hoje ele tá lá no projeto, entendeu? Muitos ali que estão no projeto hoje foram pessoas que eu conheci ali no meio da rua, em algum momento, em alguma hora, e Deus falou ali com eles, entendeu? Então a importância do projeto na rua é muito bom. Hoje a comunidade consegue ouvir a palavra de Deus abertamente. Então quem não vai, hoje é obrigado a ouvir ali a palavra de Deus. Quem não gosta, é obrigado a ouvir a palavra de Deus. Porque ela entra ali, nós colocamos as caixas na rua e nós deixamos as coisas acontecer. Uau, que legal. É muito importante. Né? E voltando um pouco para sua história. Como que você começou com esse movimento? Porque eu sei que é o início da barbearia, 2 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, e hoje é o que é. Mas como que você falou, cara, eu preciso fazer isso? Quando foi o start? O que aconteceu na sua vida? O que te levou a isso? Cara, ó, eu sempre falo isso, né? Deus, ele prepara todos os momentos, né? Uhum. Como eu já sempre converso com quem às vezes faz essa pergunta, eu sou de uma família que eu vim com 6 irmãos, né? Então só tem uma mulher. E os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que já não estão mais entre nós aqui, né? Que faleceram, né? Meus irmãos, eles passaram por um processo, minha família passou por um processo de perca desses meus 2 irmãos, que eu creio que foi o que mudou muito a minha vida, né? Meu irmão, aos 17 anos de idade, meu irmão mais velho, o Cleverson, ele resolveu sair fora de casa. Ele era novo, saiu fora de casa, né? O meu pai era um rapaz, aqueles homens de Pernambuco, aqueles pais muito bruto. E ele descobriu que ele não era filho da minha mãe, né? Ele era filho do meu pai, ele era filho só da minha mãe. E aí tudo inicia com ele, porque ele saiu de casa, foi viver a vida dele, só que ele não foi para um ambiente bom, né? Ele foi ali para a vida do crime, né? Ele ficou ali na vida do crime e dali ele foi viver a vida dele. E o meu irmão, ele foi assim um pilar nessa história, porque o meu irmão, ele começou a se envolver nessa vida junto com meus primos. E aí, quando nós fomos ver, a maioria dos meus irmãos já estava envolvido. Já estava praticamente ali envolvido junto com eles. Nós crescemos vendo o meu irmão mais velho, envolvido nas coisas erradas. E aí, um belo dia, o meu irmão, eu lembro como hoje, ele sempre brincava comigo, ele falava pra mim que ô Fael, você não vai trabalhar não, cara, você não vai... Porque eu fui um filho muito, muito bem criado pela minha mãe. Minha mãe, nessa parte eu não tenho, nessa parte em outras também, minha mãe, ela sempre cuidou muito bem de mim, né? E pelo fato dela criar muito, muito bem assim, eu era meio que mimado da família. Meus irmãos falavam que eu era o mimado da minha mãe, né? E aí quando... Você é o do meio, né? Ou é o mais novo? Então ainda tem o Cleverson, o Josimar, né? O William, a Carla, o Rodrigo, né? E eu. E aí eu sou assim, encostado no William, né? O William o William fez 40 agora, eu vou fazer 40. E aí tem a minha irmã, ainda tem o Rodrigo, que é o caçula. E aí todos os meus irmãos, por causa do meu irmão, a gente vendo ele ali e tal, ele era por mais que ele tava nessa vida errada, ele era um cara muito amoroso com a gente, sempre cuidou da gente. E aí, a gente morando na comunidade, ele na vida errada. Um belo dia aconteceu de um meu irmão depois dele, o Josimar, né? Acontecer dele um dia se envolver numa briga, numa questão de briga lá, né, com alguém lá, e acabou
que houve uma morte por causa disso, né? E aí nessa morte acabou que invadiram a casa da minha mãe, aí dentro da comunidade o rapaz não era uma pessoa também, era uma pessoa envolvida em outras áreas, né? E aí criou-se uma rivalidade. E aí onde esse cara morreu, aí meu irmão foi embora, esse meu irmão teve que se envolver, aí começou a viver ali numa vida errada, e aí, já estava na vida errada, aí meus outros irmãos fomos embora da comunidade, passamos um tempo longe, passamos um tempo fora. Aí foi quando, nesse tempo que nós saímos fora daqui, nós ficamos um tempo fora, tudo se acalmou, mas aí nós voltamos para dentro da comunidade, e aí onde houve a morte do meu irmão. Briga, dessas confusões, aí acabou que teve a morte do meu irmão. Ele acabou sendo assassinado, ele mais um rapaz, né? E aí acabou que nesse tempo foi quando eu me envolvi. Dali eu parti para uma vida, né, que não deveria ter partido. Foi quando eu comecei a me envolver, comecei a andar, me envolver. E nessa brincadeira foi mais de 10 anos. Foi mais de 10 anos ali envolvido. Foi uma coisa que... E nesse tempo, eu creio que já Deus está... A permissão de Deus ali era muito grande, porque Deus estava permitindo que algumas pessoas fossem retiradas, que um cenário caótico fosse ali preparado para que eu pudesse hoje ter essa chamada, sair disso, né? Eu não entendia naquele momento, porque naquele momento o meu coração se encheu de ódio, de raiva, né? Eu queria de qualquer jeito ali ter a vingança no meu coração, mas Deus tinha um propósito maior. Aí foi quando... Isso foi interessante, foi quando eu conheci, nessa época meu irmão já tinha falecido, já tinha acontecido isso aí, eu já tinha voltado para a comunidade, as coisas já tinham se acalmado, né? Aí foi quando eu conheci esses missionários, conheci o Joaci e conheci o Marcos. E aí foi quando eu entrei ali em casa e aconteceu tudo isso. Nesse período, o Marcos, ele falava muito para mim que Deus, ele ia me usar. Ele falava, Deus um dia vai te honrar, um dia você vai ser pastor. Ele que era o único que falava pra mim assim, você vai ser pastor e tal. Eu falava, esse cara é maluco. Tá aqui com os caras aqui na bagunça, na zoeira, vivendo... Eu tenho um time de futebol, né, que é um fundador, é o Antônio, né, e eu sou o segundo ali com ele, que é o 5 Estrelas. Então era um time popular, a gente fazia festas pra comunidade, festas que a gente colocava 3, 4 mil pessoas lá dentro. E aí eu tinha uma popularidade já por causa do futebol, por causa também da vida errada, porque isso também, dentro da comunidade, você acaba ganhando essa popularidade da vida errada, né? Pelo fato da minha família ter o que passar dali passado e eu voltar para o mesmo lugar. Aí foi quando Deus ele usou a vida desse missionário e Deus começou a falar para mim isso, que um dia eu ia estar diante daqueles que me feriram, que me magoaram e que eu ia cuidar deles. E daqueles que destruíram a minha família. Aí teve um dia que eu cheguei num momento muito difícil da minha vida, foi quando eu pensei em tirar minha própria vida, né? Eu não aguentava mais, era muita pressão, era coisa na minha cabeça, era desejo de vingança, era o ódio no meu coração. Aí foi quando eu segui uma jovem, eu desci de casa, né? Pensei em tirar minha vida, mas aí eu desci de casa e fui à casa da minha mãe para me despedir dela. Eu até conversei, nesse dia ela não entendia, né? Hoje, através disso aqui, eu creio que ela vai saber agora. Aí fui lá, brinquei ainda, aí fui pra casa, né, e pensei em tirar minha vida. Foi quando eu vi uma jovem vindo, né, a Josi. E aí quando ela tava vindo, ali eu ouvi a voz de Deus muitas vezes, mais nítida, foram 2 vezes, foi na questão da minha filha, da Yasmin, e nessa questão desse dia. Foi quando essa voz falou pra mim, pergunta pra ela onde ela vai. Aí eu perguntei pra ela. Aí ela falou, vou numa campanha no lar, porque crente gosta de fazer essas campanhas, né? Uhum. E nessas campanhas é onde Deus, ele opera mesmo. Você vê lá, o cara, às vezes o cara não tem a 2ª série, mas Deus usa o cara profundamente. Aí eu fui nessa campanha, chegou lá, eu coloquei a bermuda, sempre andei assim, boné e tal, sempre gostei de andar assim. Aí chegando lá, quando eu cheguei e sentei lá naquela cadeira, tinha um cara que eu nunca tinha visto ele. Ele tava lá ministrando lá. Aí foi quando ele chegou até mim e falou, você entrou aqui com um desejo muito grande de vingança. Você entrou aqui querendo tocar na vida de um homem, só que eu tenho um mistério. Eu tenho uma história com você e com esse homem. E se você for, toda essa história, você vai perder a sua família, vai perder essa história que eu tenho com ele. Dali eu saí com meu coração aliviado. Dali eu saí com meu coração tranquilo. E aí foi quando eu comecei a dar um crédito mais para esse missionário. E aí eu saía com o missionário em visitar os lares. E aí um belo dia eu recebi o convite de voltar atrás para a vida errada. Estava lá 3 horas da manhã, bateram na minha porta, tinha uma reunião e me chamaram. Vamos lá que você vai
quero que você volte lá pra vida errada e tal. Eu falei, ó, eu vou lá na reunião. Só que eu já tava andando com o missionário, com o Marcos, eu já tava andando com o Joaci, eu já tava pra lá e pra cá, junto com eles. E já tava gostando daquela coisa chamada, né, Deus, aquela coisa, já tinha visto bastante coisas, né, sobrenaturais. Aí foi quando eu, nesse tempo, um dia de manhã, né, dia aconteceu essa reunião, aí no outro dia de manhã, esse meu amigo veio, né, ele também já é falecido, esse meu amigo veio. E aí ele veio, eu tinha tido um sonho com ele, numa visão com ele. Aí fomos pro salão, fomos cortar o cabelo dele, eu fui cortar o cabelo dele lá no salão, tô conversando com ele no salão, aí foi quando chegou o missionário Marcos. Ele chegou e ele entregou ali para aquele homem uma das revelações mais profundas que eu já vi. E aí, como eu já estava esperando o missionário Marcos para nós ir em algum lugar, que no decorrer do dia a gente fazia umas visitas, aí esse meu amigo entrou, ele estava nesse dia ainda assim, muito agitado e tal. E aí esse missionário falou para ele, ó, hoje se você sair daqui eu não tenho responsabilidade. Deus não tem responsabilidade nenhuma mais que a sua vida, porque Deus tem uma obra na sua vida e se você hoje entregar a sua vida para Deus, nada vai acontecer com você e Deus vai mudar a tua história. Saímos dali, fomos para casa de uns... Nós visitávamos as casas, tinha umas casas que nós visitávamos, os caras eram usuários de crack. Chegava lá, o culto era um toquinho de vela, e a gente acendia a vela e fazia o culto para eles. Chegou lá, tinha um homem sentado, assim, um homem calvo, sentado, e ele tinha tinha um defeito no olho, né? Tinha um problema no olho. E aí foi quando o Deus usou esse missionário também para esse homem, falando, ó, hoje Deus tem uma obra na sua vida, hoje eu vou te levar para um lugar para tirar a sua vida. E se você não voltar para Deus, algo vai acontecer com você referente à sua vida. Só que aquele homem era um pastor afastado usando crack lá. Era um cara que estava lá afastado de Deus e era usuário de crack. E aí passou-se isso no dia, aí foi quando eu fui dormir, descansar, e quando foi no outro dia de manhã eu recebi a notícia. Que esse cara que ele tinha usado, Deus tinha usado ele ali dentro do salão para falar que era meu amigo de manhã. E ali, que ele tinha uma responsabilidade com a vida dele ali, que Deus não tinha mais responsabilidade se ele não se convertesse, se ele não buscasse a Deus. Foi quando eu recebi a notícia que ele tinha morrido. E ele tinha levado esse cara do problema no olho para tirar a vida. Esse meu amigo tinha levado esse mesmo homem para tirar a vida dele em outro lugar. E chegando lá, esse meu outro amigo que não quis se converter, perdeu a vida, e o outro teve o livramento. Aí ali eu falei, Deus falou com as duas pessoas no mesmo dia, deu... não permitiu, né, e não se arrependeu, e ali houve aquele decreto ali, mas o outro, ele teve o livramento. Ali eu vi que realmente, eu falei, impossível, o missionário não sabia de nada, ali foi o próprio Deus que fez aquilo. E dali em diante eu falei, Deus, agora eu vou mudar a minha vida. Aí foi quando eu comecei a me entregar realmente a Deus. Aí eu passava, como eu era um homem do mundão, da bagunça, eu fui um canalha com a minha esposa, e hoje eu agradeço a minha mãe, a minha esposa. Hoje eu sou o que eu sou, minha esposa, o papel dela é importantíssimo na minha vida, né? Quero dizer para ela que eu amo ela, amo minhas filhas, meu filho. E o papel importante dela, porque nesse tempo eu comecei a mudar em casa. Queria mudar em casa, só que, pensa, você tá aí muitos anos numa vida... no começo é difícil. Muito difícil. E a credibilidade das pessoas é zero. Elas vão olhar para você e falar, não, é mais uma tentativa. É uma força de vontade, uma disciplina descomunal. Essa é a maior dificuldade das pessoas entenderem que a mudança ela leva um tempo. Entendeu? Você não vai mudar nada de um dia para o outro, você vai ter que esperar. Aí foi quando, né, para chegar aqui ser um pouco mais breve, foi quando eu comecei a dar esse crédito, aí eu passei um problema com a minha vida sentimental. Foi quando a minha esposa não me quis. Ela não me quis mais, ela resolveu ir embora de casa. Nesse tempo eu falei, Deus, eu vou falar com o Senhor. Aí eu comecei a orar. Orava. E aí foi quando Deus despertou em mim um dom, né? Nós conhecemos hoje o dom da revelação. E aí eu ia trabalhar no salão, de repente trabalhando no salão, entrava alguém, aí Deus falava, ó, a vida dessa pessoa tá assim, assim, assado. E aí foi quando Deus começou a me dar muitas revelações profundas. E aí eu já estava com trabalho. Comecei a trabalhar na quinta-feira de fazer os cultos lá. E aí ia uma galera e tal. E nesse culto que ia aqui, ia ali. De repente, lá na frente, já com o tempo, eu vi que chegou uma jovem. E ela chegou escondida de touca. Ela chegou de touca, escondida. E aí no final, ela foi levada por uma amiga minha, né? E aí, que também estava no projeto lá. Né? E aí ela foi levada lá, chegando lá, essa jovem, ela tirou a touca. Quando eu fui ver, essa jovem era filha do rapaz que tirou a vida do meu irmão. Ela era filha dele.
E aí ela começou a frequentar por uns dias lá. Ela começou a ir. Foi uma vez, foi 2 vezes. E a gente criou um vínculo de amizade. A gente criou um vínculo de amizade assim, começamos a conversar e tal. Só que eu não sabia que quando as revelações elas eram entregues, as coisas que eram entregues, ela também mostrava para o pai dela. Ou mostrava, ou alguém falava, chegava até ele, né? E eu começou a criar, o projeto já estava crescendo, a missão já estava indo. Começou a criar uma notoriedade assim dentro da comunidade. E já tinha sido falado lá atrás que você ia resgatar alguém. Isso, ia resgatar alguém. E também Deus já tinha falado que um dia estaria diante de mim aqueles que um dia... É inimigo. E a gente... Né, hoje, eu não entendia isso. Para mim era muito complexo, né? Um cara cheio de mágoa, cheio de... Daí foi quando eu criando essa amizade com ela, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação e eu contei essa revelação do pai dela. E quando eu contei essa revelação, passado alguns dias, o pai dela também faleceu. E aí foi quando Deus começou a trabalhar de uma forma extraordinária. Deus começou a trazer pessoas que estavam na vida errada, pessoas que com problema, com dificuldade. E isso aumentou, foi crescendo. Né? E a missão... Ela nasceu, você vê, teve que ter todo um tipo, uma base de problemas, de dificuldade, uma jornada muito grande para eu entender o que Deus queria comigo. E aí, quando eu comecei a ver que as coisas em volta estavam acontecendo de uma forma, né, assim, bem maior do que eu imaginava, eu comecei a entender o que Deus queria comigo. E aí foi quando eu comecei a dar um crédito para a missão, né? Dar um crédito realmente para a missão. Então eu vejo que hoje eu estou na rua... A missão encontrou você, né? A missão resgate não foi algo criado, e sim encontrado. Sim, foi algo robótico. Eu vou criar aqui e vai dar tudo certo. Não, foi Deus preparando todos os traços, todas as coisas para isso acontecer. Entendeu? Então isso acontecendo, isso foi mudando a história. Hoje nós vamos ver lá. Hoje a gente vê muitas pessoas sendo transformadas. Eu amo. Hoje, às vezes eu estou lá ministrando, vem pessoas me abraçar, ou pessoas que vêm me beijar, suja, pessoas que estão numa vida, muitas das vezes que as pessoas não, que desagradam as outras pessoas. Então eu vejo que acolher, pegar ali do jeito que as pessoas chegam assim no projeto, às vezes a pessoa está com problema, com depressão, suja. E isso é o papel que a igreja ela deveria fazer. Deveria, realmente. Porque desde o cara que chega lá do mais... Aliás, pode ser eu chegar o cara mais rico que tiver lá. Se for, ele vai receber um abraço. Jesus Cristo já fazia isso, né? Isso é Jesus Cristo não... Ele simplesmente... Vamos lá. Toda a imagem, toda e qualquer imagem que você tenha de Deus que não dê para encaixar em Jesus Cristo, joga fora. Eu sempre falo isso. Sim. Por quê? Deus veio para curar ou para te colocar doenças? Não, Deus veio para curar. Jesus veio para acalmar a tempestade ou te colocar no meio da tempestade? Jesus veio para acalmar a tempestade. Sim. Jesus veio para andar com pessoas milionárias, ricas, ou ele veio para falar sobre o amor ao próximo? Amor. Ou ele veio para ajudar? O caráter de Deus só é revelado através de Jesus Cristo. Sim. Ele veio nos mostrar o Pai. Pelo menos essa é... Eu tô errado? Não tá. Eu penso desta maneira. Eu também penso da mesma Porque forma. Tem muita gente que fala, nossa, mas Deus me colocou na prova, que eu tô sofrendo, porque Deus quer. Gente... Não, desculpa, isso aí esse Deus não é o Deus verdadeiro, não é Deus. Porque tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu vivi na minha vida... Ele coloca a prova, um teste de fé. Prova, não na prova. Na prova, não. Ele não te coloca doença, ele não te coloca um problema. Faz sentido o que eu tô falando? Não, existe coisas na nossa vida que são proposital de Deus. Existem coisas que a gente vai passar para que o nome de Deus seja glorificado. Eu nunca imaginaria que eu viveria tudo isso para mim hoje ser reconhecido como um pastor. Sim. Mas olha o que eu vivi. Tudo isso. Muita coisa que eu vivi na minha família pode ter sido um trabalhar de Deus em muitas coisas, sim, mas tem coisas que foram coisas que a gente plantou. Tudo que você planta, você colhe. É a lei primordial, né? A semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, mas todo esse trabalho que eu faço hoje, que a gente faz hoje, mas não foi só comigo. Eu tenho um Rodinei, eu tenho um Ricardinho, eu tenho muita gente que me ajudou, o Leléo, eu tenho muita gente que estavam lá comigo que confiou esse trabalho. Um que chegou com teclado, outro que chegou... E assim, eu vejo o trabalhar de Deus nas pequenas coisas. Desde da cadeira, eu vejo quando acaba o culto, nós na rua, as pessoas carregando as cadeiras nas costas para levar para minha mãe.
O cara chega do trabalho cansado. O Patrício chegava do trabalho cansado, como muitos outros homens chegavam lá do trabalho cansado, quando eu vi aquela pilha de jovem. E hoje se tornou Missão Resgatar, que é hoje. Sim. Mas, infelizmente, nosso tempo está um pouquinho escasso. Deixa uma última mensagem pro pessoal, por gentileza. Sim, eu deixo a mensagem... E obrigado por ter vindo. Cara, palavras fantásticas. É bom conhecer pessoas. Vocês estão gostando? Tem alguma pergunta para ele? Porque eu gosto já de deixar o pré-convite para um próximo, tá? Então você está mais do que convidado para o próximo. E se você tiver perguntas para ele, deixa aqui nos comentários. Já aproveitando para fazer o merchan. Mas deixa esse último recado pro pessoal. O que eu deixo como recado é que o trabalhar de Deus ele é muito diferente do que a gente imagina, né? Que a gente só possa confiar em Jesus, entregar o nosso caminho a Ele, né? E deixar que Ele faça o trabalho dele, porque o maior legado que Ele deixou para nós é o que você disse aqui. Isso para mim é o que me maravilha, é o caráter de Deus sendo revelado nele, e isso se revela em nós, a gente entende. Então, que a gente possa amar de verdade, né? Uma das frases, do Provérbios, eu até disse, né, outro dia, que mais me encantou foi o que Salomão disse. Eu deixo como um recado isso, como um lembrete, né, para todas as outras pessoas. Ele diz que o homem que teme ao Senhor, né, que guarda os seus mandamentos, Deus faz com que ele viva em paz até com seus inimigos. Então eu creio que o homem que teme a Deus, Deus prepara o ambiente para ele, Deus faz as coisas acontecer, ainda que ele vai chorar, ainda que ele vai passar por problemas. Mas Deus ele vai sempre cuidar daquela pessoa. Então, que a gente possa temer a Deus e guardar os mandamentos. É o final, para mim, é o final de tudo. Você temeu a Deus e guardou os mandamentos dele, é o recado que eu sempre deixo. Guarde a Deus, guarde os mandamentos, entendeu? Guarde os ensinamentos da palavra de Deus e você será próspero em tudo que você vai fazer. Bem, Rafael, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por tudo e ter vindo aqui para a gente bater esse bate-papo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E assim se encerra mais um episódio da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro. Não deixe de seguir @_missão resgatar do nosso querido Rafael Duarte. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Nos vemos num próximo episódio. Tchau!